Seja bem-vinda à nossa análise diária. Hoje, dia 28/8, nossa segunda-feira, última semana do mês de agosto. Uma segunda-feira fraca, sem muitas movimentações. Na sexta-feira, né, a gente falou de alguns pontos que ainda, né, para o cenário de hoje, ainda não teve uma, vamos dizer assim, uma grande repercussão ou uma grande movimentação frente ao preço. Então, mais ou menos o que vamos falar hoje é o que vimos na sexta-feira. Vale reforçar alguns pontos, tanto de entrada como de saída, e possíveis movimentações que podem vir para essa semana, mas é uma semana de baixa expectativa, uma semana mais de olhar e observar como pode ser que o mercado se direcione agora para o cenário de setembro, tá? Então a gente vai para a próxima semana já fazer um review, vamos dizer assim, sobre as possibilidades do mês de setembro e qual a nova direção que o mercado pode vir a fazer frente a esses ativos. Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, inicialmente aqui nós temos, né, mais uma vez a atenção em cima do nosso preço, tá? Em cima do preço do 104. Na sexta-feira e na quarta-feira, eu fiz uma marcação em vermelho, que seria um preço onde a gente teria que estar atento a esse preço. Então, essa marcação, ela tá aqui, ó, nessa linhazinha aqui em vermelho, a linha de baixo é a linha de spread, ó. Vocês podem ver que tá até na direção mais de cá. Aqui, ó, foi onde a gente marcou o preço de atenção, atenção, e aqui seria a nossa máxima, né? Em cima deste topo aqui, que foi o cenário de reversão, beleza? Então, o que que eu falei tanto na quarta na sexta-feira é que o rompimento deste preço dos 104.600, 104.700, nós chegaríamos aqui à máxima de 2023, tá? Ou seja, basicamente ele acumulou, né, o ano inteiro, né? A gente agora vai entrar em setembro, ainda falta poucos meses para o mês, para o fim do ano, então a gente vai ver um pouco esse cenário, né? De possível acumulação, né? A gente fecha o ano tendo um pouco dessa visão. Então, aqui em cima desse preço, ele fez o quê? Uma leve acumulada, né? Podendo aí ganhar um pouco de força, talvez de repente para cima, ou se aqui for de fato uma região de resistência, conforme eu falei, que isso tudo aqui poderia ser uma região de resistência, né? Ele vai fazer o quê? Vai jogar o preço para baixo, tá? E aí nós temos um primeiro preço de baixa, que é esse de 102.560, que é um preço possível, que é um preço que a gente, perdão, que a gente marcou no gráfico da semanal, que tem a finalidade de nos indicar uma reversão do movimento a partir da baixa desse preço, ou seja, o preço continuando ganhando força, ele tende a vir voltar para esse preço aqui dos 99.500, tá? Então, vamos ficar ligadinho aí, porque pode ser que para setembro a gente possa ver essa movimentação acontecendo. Para o intraday, essa linha de tendência de alta aqui, ela está mais nos indicando movimentação do candle, mas ela faz mais sentido para o intraday, né, para o nosso H1. E aí o preço do 102 mil está aqui, tá? Então ele está sambando aqui em cima do nosso preço do 104, ó. Ele ganha força no dia de hoje, ó, né, nessa semana, né, no finalzinho da semana passada, para o dia de hoje aqui, ó, domingo, nessa semana, ele já não está ganhando tanta força e já meio que faz um topo mais baixo que o outro. Na sexta-feira, né, teve a notícia da confiança do consumidor, então ganha uma força e perde o que ele fez no cenário de acumulação aqui dentro desse preço que nós demarcamos aqui em vermelho, ó, tá? Em vermelhinho aqui. Então, ele tá
Vocês podem ver que ele está aqui bem na meiuca, né? Bem no meio dessa movimentação de máximo de sexta e de domingo e de hoje, né? Domingo foi bem pouquinho, mas de hoje também. Então, aqui pode ser uma mínima em que faça um retorno voltando para essa alta aqui, tá? A mínima seria a mínima de sexta-feira e seria a mínima do domingo também, tá? Então, aqui, ó, segunda, sexta, né? E o domingo que abriu aqui no cenário de, né? No meio do movimento, né? E as nossas mínimas aqui na segunda e na sexta-feira, tá? Essas duas mínimas aqui. Então, vamos esperar para ver o que que ele vai fazer após essa movimentação aqui, ganhando ou força para baixo ou força para cima. Lembrando que o preço aqui é o 103.957. Tem uma outra mínima aqui do 103.748 e rompendo, vocês já sabem, o outro preço lá acima, tá? Então, eu vou deixar marcadinho aqui também em branco, que é só para que a gente fique sintonizado na movimentação do preço, tá bom? Saindo dessa região dentro do intraday. Inclusive, eu vou deixar essa só para recordar a nossa análise dentro da esfera do H1. E aí, seguindo a nossa linha de raciocínio, a gente tem o nosso euro-dólar, que a gente dá uma olhada nele com o gráfico do diário. Opa, cliquei no errado. No diário. E aí, no diário, né? Ele rompe a região aqui, ó, tá vendo? Ó, rompimento da região. A gente pode botar essa região até nessa mínima aqui do 108.531. E aí, no dia de hoje, está querendo voltar e ter força, né? Conforme eu falei, tanto quarta como sexta-feira, existe a possibilidade dele vir tocar esse fundo novamente aqui do 1.06 ou vir para o ponto do 1.05, tá? O preço do dólar frente ao euro. Aqui, gente, ele pode ter. Deixa eu botar essa linha de tendência aqui. Essa linha de tendência, ele pode vir tocar essa linha de tendência aqui e retrair, tá? O que seria muito próximo à zona do rompimento, que foi essa zona aqui, tá? Vou retirar essas linhas aqui, que eram a possibilidade de uma reversão, né? De um movimento contra, por entender que aqui seria um suporte. Não foi o que aconteceu, ele tocou no último preço do rompimento da semana passada e recai, e cai, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Na terça-feira, dia 22, ele toca e cai. Então, o rompimento ocorreu no dia 14 e essa mínima foi do dia 2 de agosto, ou seja, é a mínima da primeira semana de agosto. E aí, então, no dia 22 ele toca e cai. Então, eu vou fazer aqui a marcação, aqui nessa região, o que pode nos levar o preço a tocar nessa região e retrair, tá? Vamos aguardar para a gente ver como que vai ficar esse cenário. O XAU-USD, né, que possivelmente tomou um fôlego de alta, tendo em vista a nossa linha de raciocínio. O nosso primeiro preço foi o preço do 19,08, eu já desmarquei ele daqui no vídeo de sexta-feira. E aí a gente tem dois preços aqui, que é o preço do 19,33 e 19,44, são regiões onde o preço pode segurar aqui e ganhar força para baixo novamente, tá? Lembrando que ele já vem tentando ganhar força desde o início, perdão, desde o início do ano, tocou na máxima aqui de junho, ficou aqui em julho, né? A máxima de junho e julho, e ganha força em agosto, tá? E aqui ele está fazendo uma retração natural mesmo do preço dentro da movimentação da tendência, tá? Ó, vou desenhar aqui para vocês, ó. Tendência, teve a movimento, ó, a tendência está aqui, né? Ele fez a movimentação em cima da tendência, uma retração natural, né? Para ele continuar esse zigue-zague aí, é bem possível que ele faça esse cenário aí possivelmente até o final do ano, tá? E aí, para o nosso H1, não vai mudar muita coisa. Agora, para quem está com a linha de raciocínio de compra, né?
com certeza aproveitou aqui esse fundo que nós falamos, né? Ele tem aqui uma linha de tendência de alta que está respeitando aqui, ó, tá vendo? E tudo bem que aqui tem uma região forte aqui de resistência, mas tem uma triangulação acontecendo, o que pode fazer o preço explodir para cima, né? Ele pode dar uma segurada nesse primeiro preço aqui, nesse primeiro topo, que é o 19, o 1928, e o nosso segundo topo, que é o 1933, 1933, e ainda eu falei um pouquinho dessa máxima aqui de cima, que é uma máxima também interessante, que é 1944, tá? Então ele pode fazer, né, ir fazendo as escadinhas aqui e subindo bonitinho até tocar nessa região aí, e aí então voltar a fazer a movimentação de baixa, tá bom? Então fiquem ligados aí que pode ser que essa movimentação fique bem favorável para os vendedores, mas a princípio os compradores estão tendo a vez no ouro. E o SDJPY, que nós possivelmente também estamos vendo aí a possibilidade de uma alta, né? Aqui ele fez um cenário de acumulação, ele segurou no nosso preço dos 144.763, tá? Aqui é uma região de resistência, pode ser que no dia de hoje, né, ele fique segurando um pouco dentro dessa região e ganhe um fôlego de baixo, conforme a gente está previu na última análise. Então aqui tem dois cenários, tá? O primeiro cenário é o movimento de alta que está vindo dessa linha de tendência, né? Eles podem, os mais criativos conseguem fazer um canal, então, né, ele pode estar fazendo esta movimentação para isto aqui, ok? Num movimento, né, mais secundário. E num movimento mais primário, né, ele pode ganhar força aqui, segurando dentro desta região, né? Vem até metade do caminho, possivelmente, para então subir, tá? Então, essa mínima aqui, vou até marcar aqui, essa mínima pode ser uma mínima importante para a gente estar especulando para comprarmos, ok? Então, ali o 145, 766 seria o quê? A mínima possivelmente de sexta-feira, tá? Então, ele pode estar tocando essa região para subir. Esse é o nosso primeiro cenário. Nosso segundo cenário é, né, a movimentação que nós falamos inicial, que é a gente tinha falado aqui da possibilidade de ser um topo duplo, né? O que não foi esse registro, né? Então, ele pode estar fazendo a movimentação para vir para, segurando aqui como uma resistência, tá? A princípio a gente não sabe, né? A força principal da tendência é de alta, mas o mercado pode vir a jogar o preço para baixo. Então, por esta razão, a gente já cria as possibilidades, tá? De estudo. De fato, se ele se segura nessa região, a gente pode esperar o preço aí para um médio e longo prazo até esse 141 aqui. Lembrando que ele tem todas essas regiões aqui que a gente já marcou como uma possibilidade dele segurar o preço e retornar também, tá? Essa leitura que eu fiz, eu acabei fazendo no H1, vamos jogar no diário só para a gente dar uma olhadinha, né? Olha lá, o que que acontece, né? Ele está segurando bastante próximo de uma região de topo, né? Claro que tem esse topo que nós falamos aqui, que é esse topinho aqui, nós falamos isso nos vídeos anteriores, vocês podem pesquisar. Aí esse topo do 146.575. No entanto, nós temos esse outro topo aqui, que é o do 148, e o topo do 150 mil, tá? Que ele pode ganhar força para cá, e então caiu, que faz sentido nesse canal também, que está sendo bem significativo para ele, tá? Então, o Dolly está um pouquinho incerto, apesar da tendência estar bem clara aí de alta e a possibilidade da continuação desse cenário. Então, dentro do cenário de probabilidade do Dolly, o cenário que está mais, vamos dizer, mais propenso a acontecer é o de alta, tá? Então, fiquem atentos para aproveitar a oportunidade, caso ele faça uma pequena retração e fazer uma movimentação de cima para cima, ou rompendo a região que ele está atual e ganhando força para cima, tá bom? Então é isso. O ouro dá para aproveitar bastante coisa, o euro-dólar também. Então é isso. Espero que vocês estejam curtindo o vídeo, compartilhe com seus amigos, passe essa mensagem para outras pessoas e curta
o nosso vídeo, que a gente vai gostar bastante. Caso tenha dúvida, é só comentar aqui embaixo que a gente responde, tá bom? É isso, um beijo e até quarta.